Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe e hoje eu vou terminar a primeira parte do capítulo 2 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Antes de começar o resumo, aquele ritual esperto. Tá curtindo o resumo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as futuras notificações das próximas partes desse livro e do resto da coleção, que um dia eu acabo. E, bom, a métrica, a galera que acompanha já sabe como rola, né? O resumo tá aqui na minha frente. Eu vou ler o resumo, eu vou comentar algumas coisas. Se você concorda com a minha interpretação, ótimo. Se não, comenta aqui embaixo. Porque, cara, pontos de vista diferentes são bastante interessantes para todo estudante, para poder fazer um comparativo e tudo mais. Enfim, é bem legal. Ter pontos de vista diferentes é uma coisa bem legal. Advertindo que eu estou aqui no quarto do meu terraço, não tenho microfone, então vocês vão ouvir barulho de cachorro, barulho de choro de neném, o carro do ovo, o metrô passando e talvez não tiroteios. Tô brincando. Então vou continuar o resumo diretamente, tranquilo? Simbora, segunda parte. Segunda parte foi fogo. Segundo vídeo, a conclusão da parte 1 do capítulo 2, que fala inteiramente de Revolução Industrial. Uma relativa quantidade de proprietários com espírito comercial já quase monopolizava a terra, que era cultivada por arrendatários, empregando camponeses sem terra ou pequenos agricultores, né? Essa galera que eles falam aqui, né? Esses proprietários com espírito comercial, com espírito empreendedor, por assim dizer, generalizando, eles já entraram no molde da mudança de produção. Então o que eles estão fazendo? Pô, eu sou o dono da terra, o esquema de produção está mudando. Meu irmão, vão precisar de bastante comida para alimentar a galera da cidade. Pô, o que a gente faz? Pô, vamos empregar o camponês, cara, vamos dar uma moralzinha para eles, né? Moralzinha, na verdade, foi só uma adequação aos novos formatos de empregabilidade, por assim dizer. Quase praticamente não se podia falar de um campesinato britânico da mesma maneira que um campesinato russo, alemão ou francês. As atividades agrícolas já estavam predominantemente dirigidas para o mercado. O que eu acabei de falar. Na Inglaterra, o Paranauê já estava rolando diferente. A galera lá já estava com a mentalidade do ritmo de produção em larga escala. E definitivamente não era possível se comparar o campesinato britânico com o campesinato, por exemplo, o russo, o francês, o russo. Então, as manufaturas de há muito tinham se disseminado por um interior não feudal. A agricultura já estava preparada para levar suas três funções fundamentais numa era de industrialização, galera. A primeira função, aumentar a produção e a produtividade de modo a alimentar uma população não agrícola em rápido crescimento. É aquela parada que eu falei, né? Tinha uma galera que estava indo para as fábricas trabalhar. E aquela galera tinha que ser alimentada. De onde vem a comida? Do campo. Então vamos ter que mudar a forma de produção do campo. Fornecer um grande e crescente excedente de recrutas em potencial para as cidades e as indústrias. Além disso, como diz aqui, né? Eles tinham a função de fornecer um excedente de recrutas em potencial, ou seja, mão de obra para as cidades, né? O campo não oferecia somente o subsídio básico, né, da alimentação, como também, como diz aqui, né,
recrutas em potencial para as cidades e indústrias. E a terceira, fornecer um mecanismo para o acúmulo de capital a ser usado nos setores mais modernos da economia. Também era uma função da galera do campo. A maior parte da expansão industrial do século XVIII não levou de fato e imediatamente, ou dentro de um futuro previsível, uma revolução industrial. Isto é, a criação de um sistema fabril, mecanizado, que por sua vez produz em quantidades tão grandes a um custo tão rapidamente decrescente, a ponto de não mais depender da demanda existente, mas de criar o seu próprio mercado. Essa expansão industrial, ela não necessariamente levou, né, de forma imediata, ou como diz aqui, dentro de um futuro previsível, né? Não era uma coisa a curto prazo, né? A revolução industrial, por assim dizer, né? Criação de um sistema fabril, que diz aqui, né? Produz em quantidades grandes a um menor custo, né? Esse menor custo não só na forma de produzir, como também pagando ao funcionário, né? Ao trabalhador que ficava lá na fábrica horas e horas e muitas horas da sua vida. Além disso, as revoluções industriais pioneiras ocorreram em uma situação histórica especial, em que o crescimento econômico surge de um acúmulo de decisões de incontáveis empresários e investidores particulares, cada um deles governado pelo primeiro mandamento da época: comprar no mercado. Mercado foi triste. Comprar no mercado mais barato e vender mais caro. Cara, essa foi a ideia base da coisa, né? Vamos dar uma analisadinha aqui nesse parágrafo, né? As revoluções industriais pioneiras, elas ocorreram numa situação histórica especial, né? Em que o crescimento econômico surge, vamos lá, um acúmulo de decisões de incontáveis empresários e investidores particulares, ou seja, a galera que trabalhava com comércio, né? Cada um deles governado pelo primeiro mandamento da época. Fala aqui, cara, comprar no mercado mais barato e vender mais caro. Num vídeo lá atrás, né, quando eu comecei a fazer o resumo lá no capítulo 1, falava que os comerciantes, nessa época, né, até um pouquinho antes, nessa época, englobando o recorte temporal da Era das Revoluções, eles eram os caras da grana, eles eram os caras do dinheiro, eles eram os caras que eles faziam a coisa acontecer, acumulavam muita grana, né? Pelo deslocamento que eles tinham, né? E tudo em cima desse pensamento aqui: comprar no mercado mais barato, chegar no outro que não tinha nada do outro mercado e vender mais caro. Essa foi a ideia base, né? E os caras, né, começaram a pensar em cima disso, do quão produtivo, do quão lucrativo era esse método, né? E aí a coisa começou a se desenvolver num pique de bola de neve até chegar onde chegou. As principais bases sociais de uma sociedade industrial tinham sido lançadas, como quase certamente já acontecera na Inglaterra no final do século XVIII. Duas coisas eram necessárias. Primeiro, uma indústria que já oferecesse recompensas excepcionais para o fabricante, que pudesse expandir sua produção rapidamente, se necessário através de inovações simples e razoavelmente baratas. E segundo, um mercado mundial amplamente monopolizado por uma única nação produtora. Olha que legal! Estas considerações se aplicam em certos aspectos a todos os países nessa época.
Então, cara, a sociedade industrial, ela teve a base, né, na Inglaterra, e a ideia era uma só. Quer dizer, duas, como fala aqui, duas. Ter uma indústria que oferecesse recompensa excepcional a curto prazo. Né? Como assim? Produzir mais para vender mais. Quanto mais a gente produz em menos tempo, mais a gente pode expandir, mais a gente pode vender. Né? E, cara, a segunda, né? Um mercado mundial monopolizado por uma única nação produtora. Dominação comercial total. Inglaterra saiu na frente. Né? Produção em larga escala. Os caras começaram a fazer a parada acontecer. Foi dando muito certo. Pô, vamos fazer isso em tudo quanto é que é segmento que a gente puder e vamos sair expandindo e vamos monopolizar tudo. O mundo comercial é nosso, né? Sempre os ingleses expansionistas. Mentira. Quem fazia muito eram os franceses. Mentira. Todo mundo queria se expandir de alguma forma. A política já estava engatada ao lucro. As exigências específicas dos homens de negócios podiam encontrar a resistência de outros interesses estabelecidos. E como veremos, os proprietários rurais haviam de erguer uma última barreira para impedir o avanço da mentalidade industrial entre 1795 e 1846. Os caras tentaram resistir à expansão industrial inutilmente. No geral, o dinheiro não só falava como governava, sempre governou e governa até hoje. Tudo que os industriais precisavam para serem aceitos entre os governantes da sociedade era bastante dinheiro. Lembra que eu falei que a Revolução Industrial nunca parou? Que até hoje não teve fim? Aí, ó, a prova. Galera, a conclusão da parte 1 do capítulo 2 foi pequena, né? Faltou pouca coisa. E terminou aqui, né? No próximo vídeo eu vou para parte 2 e assim por diante. Lembrando que o capítulo 2 fala inteiramente sobre a Revolução Industrial, sobre os aspectos da Revolução Industrial. Beleza? Olha, eu vou aproveitar que hoje está sendo um dia bem tranquilo, que eu estou no meu lar e vou tentar gravar a maior quantidade de partes possíveis. Então não se assustem se todos os vídeos vocês me verem com esta camisa do Pernalonga e com esta cara de sono, pois aqui é de manhã cedo. Tranquilo? Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreve, ativa o sininho, só apertar um botãozinho para receber as futuras notificações e a continuação do resumo. Espero estar ajudando vocês, nem que seja só um pouquinho na busca pelo que vocês almejam, seja um concurso público, seja um vestibular, enfim, ou puro conhecimento. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!